Nesta série de mensagens eu desejo falar sobre as 7 igrejas do livro de Apocalipse, para que venhamos extrair algumas verdades e lições para com as nossas vidas. Nós sabemos que o livro de Apocalipse significa a revelação do Senhor Jesus. A palavra Apocalipse então significa revelação. Nós podemos pegar como exemplo alguém que está sentado em uma poltrona aguardando por uma peça teatral. Este alguém então aguarda para que as cortinas se abram, para que possa contemplar aquilo que está por trás da cortina e também contemplar a peça teatral. E quando as cortinas se abrem, esta pessoa consegue contemplar aquilo que estava oculto. Então assim é a revelação. Deus nos concede entendimento e iluminação da sua palavra a respeito daquilo que estava oculto. Então nós olhamos para o livro de Apocalipse e vemos como um livro de revelação. Algumas pessoas olham para este livro e tão somente pensam que contém catástrofes, dores, aflições, tribulações. No entanto, eu creio que para o cristão este livro é um livro de esperança, é um livro de boas notícias, é um livro onde aponta para um futuro cheio de esperança, um futuro com Deus, um futuro onde viveremos e viveremos para sempre. Então eu olho com a perspectiva de que o livro de Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de boas notícias para com os seus, para com aqueles que aceitaram a Cristo, para com a sua igreja. Mas para contextualizarmos um pouco, quem foi o autor deste livro? João, o apóstolo João. Aquele que, juntamente com Jesus, auxiliou o Senhor no seu ministério, ajudou Cristo, ajudou o Senhor enquanto ele exerceu o seu ministério aqui terreno, onde que Jesus ensinou também João e os demais discípulos a fazerem discípulos. João é aquele conhecido como o apóstolo do amor também, aquele que, quando Jesus estava crucificado, juntamente com a sua mãe, João estava aos pés da cruz de Jesus. João é aquele que inclinou o seu rosto ao peito do Senhor. João é aquele que subiu juntamente com 2 discípulos a um monte onde Jesus teve um momento da transfiguração, mostrou a sua glória. Então João, este é o apóstolo do amor, conhecido como o apóstolo do amor, e foi o autor do livro de Apocalipse. Para contextualizarmos, João foi enviado à ilha de Pátimo por pregar o Evangelho, por anunciar a Cristo, por fazer e cumprir a vontade de Deus. Ele é enviado a uma ilha chamada Ilha de Pátimo, e esta ilha era uma colônia penal de Roma, onde os criminosos eram enviados para esta ilha, onde os corruptos, políticos corruptos, eram enviados para esta ilha, no qual eles trabalhavam nas minas e com roupa de trapos. Esta ilha também, ela era localizada e ficava no mar Egeu, tinha em torno de 32 quilômetros quadrados. Então esta ilha, as pessoas eram enviadas, os criminosos eram enviados, eles perdiam seus direitos civis, perdiam seus bens e eram enviados nesta ilha para trabalhar. Então João, por conta de pregar o Evangelho, ele é enviado a esta ilha, e nesta ilha de Patmos ele tem a grande revelação. A Bíblia nos ensina que João, ele foi arrebatado em espírito. E agora, João não vê mais aquele Cristo crucificado, aquele Cristo cheio de sangue. Mas João vê agora um Cristo glorioso. João vê um Cristo ressurreto. João vê agora um Cristo cheio da sua beleza. A Bíblia nos ensina que João contemplou aquele que é semelhante ao Filho do Homem, com umas vestes até os seus pés, com que os seus pés brilhavam e eram semelhantes a bronze que era refinado no fogo. João também vê o Cristo, que os seus olhos brilhavam semelhante como chamas de fogo. João vê aquele Cristo glorioso onde sua face brilhava mais que o sol. Então foi nesta ilha que João teve esta grande revelação e pôde contemplar dessa cena, pôde contemplar desse momento. Não vê mais um Cristo sofrido, mas vê agora Jesus, o nosso Senhor, vivo, cheio de glória, cheio de beleza e cheio de poder. Então foi nesta ilha que João teve essa experiência maravilhosa. Mas agora em Apocalipse capítulo 2, Jesus dá uma ordem a João. Vamos ler do versículo 1 em diante, que fala assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e a não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Até aqui. Olhamos para esse texto, então vemos que Jesus elogia, Jesus corrige, Jesus relembra a respeito da promessa que ele tem para com os seus, para com a sua igreja. Mas é interessante que, primeiro momento, Jesus ele orienta João a escrever a igreja que se localizava em Éfeso. E só para contextualizarmos, naquela época havia uma cidade chamada Éfeso. Essa cidade era uma cidade principal da Ásia Menor. Essa cidade era uma cidade onde havia um centro comercial, um centro religioso e uma cidade turística. Havia nessa cidade um templo da Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então, por conta disso, as pessoas iam até essa cidade para conhecer esse templo. Nessa cidade, naquela época, havia em torno de 225 mil habitantes aproximadamente. Então, essa cidade era uma cidade que influenciava as regiões ao seu redor. Então João teve a orientação da parte do Senhor a escrever a igreja que estava nessa cidade. E de primeiro e de início nós podemos ver que Jesus fala que ele anda entre os 7 castiçais de ouro. Esses castiçais de ouro significa a sua igreja. Então podemos chegar ao entendimento que quando o povo de Deus se reúne, Cristo se faz presente. Quando o povo de Deus está em unidade, em comunhão, Cristo se faz presente. E sabe, queridos, muitas vezes existem pessoas que perdem o desejo, perdem a motivação, perdem a vontade de estar juntamente com o povo de Deus, pois acabam esquecendo-se ou até mesmo perdendo o discernimento de que quando o povo se reúne, Cristo se faz presente. A presença de Deus se manifesta quando há concordância, quando há um povo com a motivação, com o desejo de buscar a Deus, de se entregar a Deus. Cristo se faz presente. E nós também podemos extrair algumas outras verdades. Versículo 2 fala assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer dos maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então olhamos para esta passagem e vemos que o Senhor Jesus conhecia as obras daquela igreja, a igreja que se reunia na cidade em Éfeso. Então olhamos para essa passagem e podemos extrair essa verdade. Jesus conhece as nossas obras. O Senhor sabe daquilo que fazemos e deixamos de fazer. Aliás, quando temos esse entendimento, esse discernimento que Jesus conhece as nossas obras, quais têm sido as nossas reações? Será que é a reação de alegria, pois sabemos que estamos buscando ter uma vida que agrade a Deus? Será que há uma reação que nos leva a ter temor, pois Jesus conhece as nossas obras, e então, sendo assim, precisamos zelar pelo nosso testemunho, ter uma vida de prudência, cuidar da forma com que conduzimos a nossa vida? Ou será que vem um sentimento ou até mesmo um comportamento que nos leva ao arrependimento, mudança de atitude, pois o Senhor conhece as nossas obras? Então olho para essa passagem, chego a esse entendimento: Jesus conhece as nossas obras. Ele conhecia as obras da igreja que se localizava, que se reunia em Éfeso. Aliás, o próprio Senhor ele descreve dizendo que conhecia o seu trabalho, pois essa igreja era uma igreja que pregava o evangelho, uma igreja que cumpria a sua missão. Jesus conhecia a sua paciência, era uma igreja constante, era uma igreja que permanecia fiel, independente da circunstância que estava vivenciando. Era uma igreja que não poderia sofrer com os maus, ou seja, uma igreja que buscava dia após dia se santificar. Era uma igreja doutrinária. Então Jesus conhecia as obras daquela igreja, e trazendo para com as nossas vidas, Jesus conhece a sua obra, Jesus conhece as nossas obras, e isto eu acredito que deveria gerar um grande temor em nossas vidas, pois
O Senhor sabe daquilo que fazemos e deixamos de fazer. O Senhor sonda os nossos corações e sabe que tipo de sentimento nós o alimentamos. O Senhor sonda as nossas mentes e sabe que tipo de pensamento pairam sobre a nossa mente. O Senhor vai no mais íntimo e profundo do nosso ser e Ele avalia as nossas intenções e motivações do nosso coração. Então, o Senhor conhece as nossas obras. Esta é uma verdade, uma lição que nós podemos extrair para com as nossas vidas. Mas se olharmos para esse texto, nós vamos aprender que o Senhor tinha algo contra aquela igreja. E o que seria isso? A própria palavra nos ensina que aquela igreja havia abandonado o seu primeiro amor. A igreja que se localizava, que se reunia em Éfeso, eles haviam abandonado o seu primeiro amor. O primeiro amor é aquela entrega total, aquela prática da comunhão, aquele desejo de buscar a Deus, aquele desejo e práticas que levam de viver de fato para Deus. Então, esta igreja havia abandonado o seu primeiro amor. A igreja que foi fundamentada, que nasceu em Éfeso, a Bíblia relata em Atos que Paulo, ele entrou nas sinagogas naquela cidade e por 3 meses pregava o evangelho de forma convincente e as pessoas começaram a ouvir o evangelho, a ponto da Bíblia dizer que todos os judeus e gregos naquele local começaram a ouvir a pregação do evangelho. Paulo então fica por mais 2 anos e começa a anunciar a palavra de Deus em uma escola. E lá ele permanece por 2 anos anunciando o evangelho. E a Bíblia nos ensina que as pessoas começaram a se converter. E naquela cidade, naquela época, havia muito ocultismo, muita prática de feitiçaria. Então as pessoas começaram a se converter por conta da pregação do evangelho, por conta da mensagem do reino de Deus. E a Bíblia fala que as pessoas começaram a queimar publicamente os seus livros de feitiçaria, os seus livros de ocultismo, pois houve um avivamento naquele local. Então a igreja, ela foi fundamentada, ela foi plantada por meio da vida do apóstolo Paulo, uma igreja que era conhecida pelo amor que tinha para com Deus e o amor que tinham para com os outros. Mas agora, depois de alguns anos, Jesus vem com uma orientação dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja havia deixado o seu primeiro amor. E isto nos leva a refletir: será que de fato amamos a Deus com esse primeiro amor? Será que de fato estamos expressando esse primeiro amor a Cristo? E se isto não for uma verdade em nossas vidas, o próprio Senhor Jesus nos dá uma orientação dizendo: lembre depois de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então, para voltarmos ao primeiro amor, precisamos lembrar onde caímos, quais são os pecados que cometemos, se arrepender, que é mudança de atitude, mudança de vida, e também voltar às primeiras obras, que significa a nossa primeira comunhão, a comunhão inicial, aquele desejo de estar na presença de Deus, aquele desejo de ter uma vida de oração, aquele desejo de mergulhar na palavra e buscar entender a vontade de Deus em sua palavra. Então, essa é uma das verdades que nós podemos extrair. E também versículo 7 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe e comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui Jesus faz uma promessa. E a promessa é sobre o vencedor, aquele que permanece fiel até o fim, a respeito da árvore da vida, que se refere e representa a vida eterna para aqueles que permanecem fiel no Senhor até o fim. E também esse texto nos ensina sobre o paraíso. Há um paraíso que o Senhor tem preparado para aqueles que serão salvos. Aliás, eu olho para a passagem de Lucas, quando Jesus estava crucificado, havia 2 ladrões, um à sua direita e à sua esquerda. Um zombou de Jesus, dizendo: se tu és o rei dos judeus, desça, salva a ti mesmo e nos salva. Mas o outro reconheceu quem era Jesus crucificado. E o próprio Senhor disse, hoje estará comigo no paraíso. Então faz menção a respeito do paraíso. E esta palavra, a promessa que Jesus concedeu à igreja que estava em Éfeso, era para os vencedores, aqueles que permanecem até o final. Então, olhamos para esta carta, nós podemos extrair algumas lições. Jesus anda no meio da sua igreja, o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor tem promessa para com a sua igreja, e há necessidade de resgatarmos, de voltarmos, de não deixarmos e não abandonarmos o nosso primeiro amor e amarmos a Deus de todo o coração. Aliás,
O amor para com Deus é o maior mandamento, a Bíblia nos ensina. Ame a Deus acima de tudo, com todo o coração, com toda a intensidade, com toda a sua força. E amar o próximo como a si mesmo. Esse é o segundo maior mandamento. Então que possamos ser edificados por meio desse estudo e que possamos olhar para a carta, para o livro de Apocalipse, entender que é um livro de esperança, é um livro de boas notícias, é um livro onde nos corrige, mas é um livro onde o Senhor também nos ensina instruções valiosas para que a nossa vida seja de acordo com a sua vontade. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.